Ei, gente, vamos continuar aqui nas aulas dessa semana. Esse é o segundo vídeo, porque eu estou colocando como primeiro e segundo, porque eu prefiro que vocês sigam essa sequência. Primeiro assistam o vídeo das correções, para depois passar para esse vídeo aqui, porque esse vídeo é o início do capítulo 3. E as correções, elas são de atividades do final do capítulo 2. Então, tem uma sequência. Esse é o segundo vídeo, por causa que o capítulo 3 deve ser iniciado após a correção das atividades do final do capítulo 2. Tá bom? Então, vamos continuar aqui nessa semana. Essa semana com 2 vídeos, né? Semana passada também eu acho que foram 2. Acho que sim. Então, olha só. O capítulo 3, ele vem falando agora de descrição, tá? Para início aqui, eu queria falar de descrição e descrição. Descrição é descrever, é contar detalhadamente. Quanto mais detalhes a gente coloca, mais claro fica alguma coisa, uma visão melhor daquilo que a pessoa que está escutando consegue ter. Então, isso é descrição, é descrever. Descrição é você manter um sigilo. Não sigilo, mas assim, você não chamar tanta atenção, né? A menina entrou na sala discretamente, com discrição, sem chamar muita atenção para ela. Então, toma cuidado com essas duas palavras aí que se parecem muito, tá? Na pronúncia, mas que os significados são muito diferentes. Cuidado. Então, nós temos aí no capítulo 3 a descrição, que é um recurso muito utilizado nos textos, para que os leitores se interessem mais pela leitura. Então, nós temos aqui, esse início de capítulo na página 98, tá bom? Então, vamos iniciar aqui vendo o que é descrição. Até falei um pouco, né? Que é a ação que você toma de descrever sobre algo. Você pode descrever algum objeto, lugar, e você pode descrever alguém também, uma pessoa alta, baixa, gorda, magra, morena, loira, ruiva e de várias outras características. Então, você está descrevendo. Eu posso descrever um local, é longe, é perto, é grande, é pequeno. Eu posso descrever um objeto, descrever uma mesa, grande, quadrada, circular. Então, eu estou descrevendo. E quanto mais eu descrevo, mais detalhe eu mostro. Então, o que é descrever? Descrever, de acordo com o dicionário, é o ato de narrar, de contar minuciosamente, com detalhes. Então, sempre que você expõe com detalhes um objeto, uma pessoa ou uma paisagem a alguém, sempre que você faz isso a alguém, está fazendo uso de descrição. Assim, para se fazer uma boa descrição, não é necessário que seja feita uma vez que o ponto de vista do observador varia de acordo com o seu grau de percepção. Então, olha só, assim, para se fazer uma boa descrição, não é necessário que seja perfeita. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, um lugar e fomos a esse lugar, minha mãe e eu, né? Então, eu posso descrever esse local de um jeito e minha mãe pode descrever o mesmo local de um jeito diferente do meu, porque ela vai descrever de acordo com a visão que ela teve. Então, não precisa se preocupar em fazer uma descrição perfeita, porque a descrição, ela depende do ponto de vista de cada um, né? Então, depende do grau de percepção, igual eu coloquei aí. Dessa forma, o que será importante ser analisado para um, não será para o outro. Às vezes, uma coisa que eu acho importante descrever, importante falar, a outra pessoa não acha que é tão importante. Então, entra aqui a questão essa questão do ponto de vista.
Então, portanto, a vivência de quem descreve também influencia na hora de transmitir a impressão alcançada sobre determinado objeto, pessoa, animal, cena, ambiente, emoção vivida ou sentimento. Então, olha só, a vivência que você tem com cada coisa, com cada sentimento, com cada pessoa, ela influencia no seu poder de descrever. Se eu convivo com uma pessoa diariamente, eu vou descrever aquela pessoa física ou psicologicamente muito mais fácil, né, do que uma pessoa que encontra com ela uma vez por mês. Né? Então, assim, pelo menos teoricamente é assim, né? Às vezes eu convivo com uma pessoa e não presto atenção nela. Então, quanto mais eu tenho o convívio, quanto mais eu tenho participação em alguma coisa, mais fácil é para mim descrever. Então, olha só, lembre-se sempre, então, que a descrição depende do ponto de vista e da aproximação que você tem com aquilo ou com aquela pessoa. Nós vamos abordar aqui duas duplas de descrição, que elas são muito importantes. E elas vieram também no livro. Eu não sei se vieram nessa ordem, mas as duplas permaneceram as mesmas, tá? Então, a primeira dupla que a gente vai ver aqui é a dupla da visão objetiva e subjetiva. E a outra é da descrição física e descrição psicológica, tá? Então, vamos ver primeiro a descrição objetiva e descrição subjetiva. Para as duas duplas, vocês vão perceber que eu usei os mesmos exemplos. Quando eu sigo assim, com os mesmos exemplos, tem um motivo porque através dos exemplos iguais, a gente percebe melhor as diferenças, tá? Então, vocês vão perceber do que eu estou falando agora na aplicação desses exemplos. Olha só, o que é uma descrição objetiva e o que é uma descrição subjetiva? Independente de ser descrição, uma coisa objetiva é uma coisa que vai direto ao ponto. Não dá margem para dúvida, né? Ou tenta sanar essa margem para dúvida o máximo possível. Então, a descrição objetiva, ela vai direto ao ponto, ela é mais exata. E a visão subjetiva, ela deixa mais a cargo da interpretação de cada um. Ou seja, eu posso ver aquela descrição e ter um ponto de vista diferente da outra pessoa. Então, a diferença, no geral, entre objetivo e subjetivo é essa. Olha só, objetivo acontece quando o que é descrito apresenta-se de forma direta, simples, concreta, como ela realmente é. Né? Simples, é direta, não dá margem para dúvida. Então, olha o exemplo. Ana tem 1,60 m, então eu não estou dando margem para dúvida de uma pessoa imaginar ela um pouco mais alta. Ela tem 1,60 m. Ela tem a pele clara, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros e lisos e pesa 65 quilos. É modelo desde os 15 anos. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a descrição de uma pessoa fisicamente. Né? Então, vamos supor, já viram quando a gente, por exemplo, a gente conversa com uma pessoa direto no telefone, vamos supor que eu converso com uma pessoa direto em uma outra empresa. E de repente eu encontro com aquela pessoa, eu nunca tinha visto ela antes. Eu encontro com ela e até falo assim, nossa, eu te imaginava completamente diferente. Né? Então, assim, antes eu tinha uma visão subjetiva daquela pessoa. Mas desde quando eu a vi, aquela visão subjetiva, ela sumiu. E aí eu passo a ter uma visão objetiva. Eu não tenho mais margem para dúvida. Então, a visão objetiva, a descrição objetiva, ela é exata. Tá? Então, eu sei, a partir dessa descrição que eu estou falando, de uma pessoa que não é alta, ela tem 1,60 m, ela não é morena, ela é clara, a pele dela é clara, os olhos dela não são olhos azuis, não são verdes, são olhos castanhos escuros, e aí, sucessivamente. Então, eu fui objetiva, eu descrevi fisicamente aquela pessoa objetivamente.
Subjetiva ocorre quando a emoção por parte de quem descreve, ou seja, eu vou descrever, mas eu vou descrever com a impressão que eu tive, com a minha emoção, né? Então, olha só, eu usei aí o exemplo para fazer essa ligação. Ana era doce, calma e respeitava muito aos pais, porém, comigo não tinha pudor, ou seja, ela não me respeitava tanto, ela não tinha vergonha de fazer aquilo comigo. Era arisca e maliciosa, mas isso não me incomodava. Então, olha só, na minha visão agora, Ana era doce, calma e respeitava muito aos pais. Mas, às vezes, uma prima dela, por exemplo, um primo, uma irmã, não tem essa visão que eu tenho dela. Porque a vivência deles é outra. Então, isso é uma visão subjetiva. Uma visão que depende de quem está descrevendo. Né? Então, essa é a principal diferença. Por isso que eu usei exemplos parecidos. Ok? A segunda dupla que é agora de descrição, que eu falei com vocês, é a descrição física e a descrição psicológica. Nós vimos já na dupla anterior ela sendo colocada aí de forma até automática. Quando eu descrevi lá atrás, deixa eu voltar o slide aqui. Olha só, quando eu fiz a descrição objetiva, o que eu usei? Quando eu fiz a descrição objetiva, eu fiz a descrição física, que é uma descrição que qualquer pessoa que vê uma outra pessoa que mede 1,60 m, vai ver que ela tem 1,60 m. Então, aquilo ali não depende do ponto de vista da pessoa. É uma coisa fixa. Então, a característica física está ligada à visão objetiva, à descrição objetiva. Então, olha aí. Continuei com o mesmo exemplo. Ocupa-se com as características externas, como a altura, o peso, cor da pele, cabelos, olhos, traços do rosto, etc. Né? Idade. Então, por exemplo, se eu me deparar com uma pessoa que tem cabelo crespo, não tem como eu falar que o cabelo daquela pessoa é liso. É a visão que todo mundo que vê aquela pessoa vai afirmar a mesma coisa. Então, a descrição física, que é a descrição externa, ela está automaticamente ligada à descrição objetiva. E a descrição psicológica, que é uma descrição onde você pega traços emocionais, traços interiores daquela pessoa, está automaticamente ligada, vou voltar aqui de novo, à descrição subjetiva. Por quê? Uma pessoa que às vezes é calma para mim, para outra pessoa ela pode não ser tão calma assim. Então, por isso que é subjetivo. Depende do ponto de vista. Então, a descrição psicológica, ela ocupa-se com as características interiores, como o comportamento, a personalidade, o temperamento e o caráter. Né? Então, ela é psicológica e está ligada ao traço subjetivo. Olha aí, usei o mesmo exemplo. Ana era doce, calma e respeitava muito aos pais. É minha visão. Porém, comigo, ela era arisca, maliciosa. Às vezes, para outra pessoa que via Ana me tratando assim, em um local público, etc., não acho que ela é maliciosa comigo, mas na minha visão ela é. Então, aí é o traço subjetivo. Então, só para concluir, o que acontece? Essas duas duplas de descrições, elas estão interligadas. Eu tenho a descrição objetiva que está ligada à descrição física, direta, visão de qualquer pessoa. E eu tenho a descrição subjetiva, que é uma descrição interior, diretamente ligada à descrição psicológica, que descreve sentimentos, sensações, coisas que podem ser vistas de formas diferentes. Tá bom? Então, sobre a descrição, o que tinha de mais importante e o que era da introdução do capítulo, eu fiz para vocês aqui agora, tá? Essa matéria desse vídeo, eu quero, por favor, que vocês coloquem ela exatamente como está aqui nos slides que eu passei para vocês. Eu quero que vocês reescrevam essa matéria no caderno de redação, ok?
Porque lá no caderno de redação, vocês lembram, a gente faz todas as introduções de capítulo que fala sobre as características dos textos, a gente faz tudo pelo caderno de redação. Então, essa matéria vocês vão reescrever com data, do jeito que a gente faz, página do livro, tudo direitinho, no caderno de redação, ok? Façam as atividades que estão sendo enviadas também no roteiro dessa semana. Se dediquem aos estudos, tirem tempo. A única pessoa que está realmente interessada em aprender o máximo possível tem que ser você mesmo, tá? Você é a pessoa que mais ganha com isso. Então, não tem que ser sua mãe, seu pai, seu tio, uma pessoa responsável por você que tem que achar que isso é importante. Você tem que achar, tá bom? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.